Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de filosofia. Hoje já é a nossa terceira aula, terceira semana, que estamos trabalhando assim de forma remota. E eu acredito que para a semana que vem a gente deva se encontrar em uma aula ao vivo mesmo, para poder interagir um pouquinho mais do que isso que a gente está fazendo aqui. Mas de qualquer forma, a gente precisa seguir com o nosso conteúdo de livro didático. Eu pedi para vocês fazerem algumas questões na aula passada. Elas faziam referência às páginas 12, 13, 14 e 15. E o tema do livro didático de vocês, pelo menos nessa primeira parte, é a técnica, é a inteligência abstrata, é a tecnologia, é a ciência, é a inteligência artificial. Então a gente vai continuar um pouquinho ainda falando sobre esse mesmo assunto. O, o título ou o tema da aula é o progresso da técnica hoje. E eu estou ali, ó, na página 16, onde era para ser feita uma pequena pesquisa sobre a vida do senhor Santos Dumont, é um brasileiro bastante importante. Eu trouxe aqui uma imagem dele, que eu achei bem bonita, né? Então, o Santos Dumont nasceu em Palmira em 20 de julho de 1873, século XIX, e ele morre no Guarujá em 23 de julho de 1932. Ele foi um aeronauta, um esportista, um inventor, uma série de outras coisas. Um homem muito inteligente, daria para dizer inclusive que ele tinha uma inteligência acima da média, mas não é só isso, né? O senhor Santos Dumont era muito curioso. E essa curiosidade dele dá a impressão que era tão inquietante que fazia com que ele se movimentasse em busca da satisfação dessa curiosidade, chegando ao ponto de criar assim essas invenções malucas, né, que depois acabaram constituindo assim todo um legado, principalmente para a aviação. Para vocês terem uma ideia, ele projetou, construiu e voou nos primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Prestem atenção no slide, mais ou menos isto aqui. Esse é um exemplo de um balão com motor a gasolina, um pouco da biografia dele, isso quer dizer da história dele, diz que ele circulou ao entorno da Torre Eiffel, em Paris, França. Então, um senhor bastante curioso, que não conseguia se contentar assim com aquilo que tinha essa necessidade o tempo todo de inventar coisas, né, e essas coisas eram realmente invenções que partiam de um projeto, de um pensamento, né, de uma ideia, e depois era colocada em prática. Ele executava essas ideias. E aí tem um exemplo para vocês. Um pouquinho mais para frente, eu trouxe esse slide mais para que a gente possa fazer uma discussão que tem talvez muito mais a ver com a disciplina de história, né, do que com a de filosofia. Eu acho, pelo menos. Então eu trouxe uma imagem de centro, que é um fogo, vocês estão vendo aí, né? E eu fico fazendo geralmente essa discussão sobre a invenção ou descoberta, né, aleatória do fogo, isso há muito tempo atrás. Mas alguns estudiosos dizem que é a partir do fogo que a gente realmente começa assim a caminhar no sentido de uma civilização, a construção, a formação de um homem civilizado. Então, do fogo para o seu lado direito aí do slide, é como se a gente estivesse caminhando em direção à civilização. A negação, o contrário de civilização, os historiadores, por convenção, chamam de barbárie. A vida e o homem bárbaro é aquele que não é civilizado ainda. Por isso que eu coloquei barbárie de um lado, que é o esquerdo, e a civilização do outro lado. E mais ou menos a gente tem caminhado para a civilização, né? Eu acho que para vocês não há dúvida com relação a isso. Mas eu, como professor de filosofia, de história, de sociologia, eu sempre tento relativizar as minhas
conclusões, né? Elas nunca são acabadas totalmente. Então, ao mesmo tempo que a gente inventou uma série de coisas e que aparentemente temos uma vida mais próspera, mais segura, a abundância de alimento, né? Temos consequências também com relação à ação do homem sobre a natureza. O homem, quando age sobre a natureza, ele está trabalhando. Existe uma perspectiva positiva e negativa nisso. Nós já falamos sobre isso em outro momento, já vimos isso em outro momento. Portanto, a ação do homem sobre a natureza, principalmente quando ela ocorre de forma irresponsável, ela cria um paradoxo. Nós chamamos de paradoxo da técnica, paradoxo científico, ou mesmo paradoxo do trabalho. Então, é necessário uma certa precaução, um certo cuidado quando a gente pensa, projeta e age sobre a natureza, né? Às vezes de forma indiscriminada, irresponsável, condenando, né, essa natureza. Hoje estamos passando por uma crise sanitária terrível em busca de uma vacina ou de um tratamento para uma doença que ainda sabemos muito pouco sobre. Vocês já estão estafados, cansados de ouvir falarem sobre as mesmas coisas na TV, né, na internet, no dia a dia, em casa mesmo. Nunca o homem produziu tanto conhecimento científico em tão curto espaço de tempo. No Brasil, temos um primeiro caso há pouco mais de um mês de Covid-19. Mas o mundo e centenas de cientistas em todo o mundo têm se dedicado 24 horas por dia para conseguir, né, um tratamento ou, quiçá, a cura, né, a vacina para essa doença tão terrível, né, que a gente não sabe muito bem como ela funciona ainda. Mas, não tenho nenhuma dúvida, nunca se produziu tanto conhecimento, tanta ciência, tanta técnica em um curto período ou em um tão curto período de tempo como estamos trabalhando nesse momento. Eu falo estamos trabalhando porque eu estou me referindo à civilização da qual a gente faz parte. O mundo inteiro está concentrado na busca pela vacina ou pelo tratamento. E aí eu coloquei nesse mesmo slide, para não me demorar muito aqui, eu estou fazendo referência à página 17 do livro de vocês. Lá fala um pouquinho do incansável progresso da técnica, né? E você tem uma imagem interessante, uma espécie de homem das cavernas, e ele está pensando, assim, confuso quando olha para um monitor de computador, inclusive um monitor de tubo antigo, né? E a pergunta fundamental dessa página e dessa parte do livro didático, a partir da página 17, é essa que está no slide. Qual a razão de um número tão grande de invenções? Dizem, eu tenho minhas dúvidas, que superando esse momento de grave crise sanitária que a gente não sabe quando vai se encerrar, a nossa sociabilidade, a nossa relação com os outros homens, entre nós, e a nossa relação também com relação à própria natureza vai se modificar. Eu tenho as minhas dúvidas. A ideia é que a gente está sofrendo tanto agora e que isso cause uma mudança positiva em nós. Eu tento pensar que sim, né? Mas eu tenho as minhas dúvidas. Não é possível prever o futuro, ainda mais quando estamos falando de relações humanas. Mas eu espero que sim, espero que sejamos mais responsáveis, um com relação ao outro, mas também com relação à natureza. Nesse slide seguinte, eu falo exatamente sobre isso, socialização e sociabilidade. Você tem 13 imagens. Uma primeira, que é um homem aqui, né, um indivíduo, não sei nem se dá para dizer que é humano ainda, mas acredito que sim, que é um homem das cavernas. Na segunda imagem, vocês têm um vitral, né, que faz referência a homens da Idade Média.
É uma pintura que acontece em vidros, comum no interior de castelos. E o terceiro rapazinho ali, né, é um executivo contemporâneo, moderno. E a ideia aqui de que nós evoluímos, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Para a gente dizer que o terceiro menino é o mais evoluído de todos, nós precisamos partir de algum critério. Só para vocês irem pensando. Então, tem uma diferença entre socialização e sociabilidade. A socialização é a internalização de regras, de valores morais, de padrões de conduta, o jeito de vestir, o jeito de falar, a própria língua falada, a arquitetura das nossas casas, as coisas que nós gostamos, todos os elementos culturais que nós produzimos. Tudo isso a gente vai internalizando, vai absorvendo. Pensem assim, né? A escola é fundamental para isso também. Mas, imaginem vocês, existiam meninos e meninas lá num período chamado de Idade Média também, da idade de vocês, que era isso há 600, 700, 800 anos atrás, até mais, 1000 anos atrás, já era Baixa Idade Média, e que absolutamente não frequentavam uma escola como vocês frequentam, não tinham aulas pelo computador. Isso quer dizer que eles tinham um outro tipo de vida, um outro tipo de sociabilidade. Aí já não é mais socialização, é sociabilidade. A forma com que esses meninos e meninas produziam e reproduziam suas vidas na Idade Média, comparado com a forma com que vocês, hoje, meninos e meninas, produzem também a vida de vocês. É completamente diferente. A antropologia, a história, a filosofia, elas sempre relativizam, comparam um momento com o outro. Eu não tenho a resposta para isso. Eu tenho sérias dúvidas se esse último rapazinho executivo aqui é o mais civilizado e evoluído de todos. Ele trabalha muito mais que os outros, inclusive. Apesar de uma série de instrumentos que podem facilitar o trabalho dele, acaba trabalhando mais até mesmo por isso. Prestem atenção assim, ó. Chegamos em certo momento a trabalhar 14, 16 horas por dia no interior de fábricas. Hoje a gente trabalha mais ou menos 7, 8 horas, mas nós trabalhamos mais hoje. Em 8 horas de trabalho hoje, produzimos muito mais riqueza do que nas 14 horas de 150, 200 anos atrás. Por isso você trabalha menos com relação à jornada de trabalho e ao tempo, mas você produz mais. Vamos ver aqui. Pré-história, fiz uma animaçãozinha, ó. Idade Média, observe. Idade Contemporânea. E você vai ficando com o seu livro aí no jeito, enquanto eu vou seguindo com a aula, porque nós precisamos fazer uma leitura da página 18 e 19 e mais duas questões que hoje vou fazer junto. Então, se você não está com o seu livro aí próximo, por favor, né, vá apanhando o seu livro. Páginas 18 e 19, vamos trabalhar um pouquinho. E é isso mesmo. Na página 18 e 19, vamos falar do Aristóteles e de um mito grego chamado Sísifo. Vocês já vão acompanhar isso. Eu estou, então, na página 18, onde vocês têm uma imagem do Sísifo. Um óleo sobre tela, século XVI. Sísifo está carregando uma pedra nas costas. Observe na imagem. Sísifo carregando uma pedra nas costas. Ele é condenado a fazer isso para o resto da vida dele. Subir com pedras um morro, descer, a pedra desce, ele sobe a pedra de novo, ele desce, a pedra desce, rola, ele sobe de novo. É um trabalho meio que sem sentido. Ele foi castigado, condenado a isso. Vamos fazer a leitura. A humanidade espera com volúpia, isso é, com bastante apreço, com bastante curiosidade, novas descobertas, substâncias para debelar definitivamente a dor, sistemas para acabar com o lixo radioativo transformado em matérias inócuas, novas fontes de energia, técnicas adequadas para eliminar o barulho e a fome e reabastecer a poluição. Paralelamente,
Nunca tivemos tantas ferramentas para eliminar as quatro escravidões da escassez, da tradição, do autoritarismo e do cansaço físico. Aristóteles, citado várias vezes porque é o pai da cultura ocidental, sonhava: se cada ferramenta pudesse, a partir de uma ordem dada, trabalhar por conta própria, se os teares tecessem sozinhos, se o arco tocasse sozinho nas cordas da cítara, então os empreendedores poderiam privar-se dos operários e os proprietários dos escravos. Nunca, como hoje, estivemos tão perto da realização desse sonho. Fábricas inteiramente automatizadas já estão em operação em 3 dos 5 continentes. O mito de Sísifo pode finalmente ser reescrito. Atenção agora para o Sísifo. Como se sabe, o herói grego foi punido pelos deuses por excesso de engenhosidade. Segundo a explicação clássica, tendo ele cometido um pecado intelectual, foi punido em compensação com uma pena material: transportar por toda a eternidade uma rocha até o topo de um monte e, quando ela precipitava de novo até a base, tornar a pegá-la e levá-la outra vez até o alto do monte. Em plena sociedade industrial, o escritor francês Albert Camus reinterpretou esse mito. Sendo Sísifo um intelectual, o seu verdadeiro sofrimento não se consumava na subida, quando a sua mente estava toda ocupada pelo esforço sobre-humano de transportar a rocha até o topo. O seu verdadeiro sofrimento era quando, com a pedra mais uma vez no alto do monte, Sísifo tinha que descer a escarpada e, sem nenhum esforço, tinha toda a trágica consciência de ter sido condenado pela crueldade dos deuses a um trabalho, atenção, inútil e sem esperança. Para nós, homens industriais, há uma terceira alternativa. Sísifo vai construir um mecanismo eletrônico ao qual delegará a canseira do transporte inútil e banal e se sentará no alto do morro para contemplar o seu robô, atenção, em função, saboreando enfim a felicidade do ócio prazeroso. Atividades de interpretação. Segundo o texto, o que a humanidade espera da tecnologia? Observe a imagem do lado. Trabalho infantil no início da industrialização. O que a humanidade espera da tecnologia? Faça suas anotações aí, ó. A humanidade espera que a tecnologia a livre do excesso de trabalho. Repetindo, a humanidade espera que a tecnologia a livre do excesso de trabalho. E óbvio que a partir disso, só até aí, ó, o homem pode se dedicar a outras coisas. Questão número 2. Reconte com suas palavras o mito de Sísifo. Tem que ter pelo menos essas coisas, ó, para você recontar. O Sísifo foi condenado por sua engenhosidade, né, a carregar pela eternidade uma rocha e repetir o trabalho toda vez que ela caísse. Foi condenado a carregar uma rocha até o topo de um monte. Essa rocha escorrega, desce novamente. Ele é condenado a levá-la para sempre. Ela leva, ela desce, sobe, ela desce, sobe, ela desce. Um trabalho sem sentido. Tá bom, pessoal? Para a aula de hoje é isso. Escrevam qualquer dúvida pelo mural. Faz realmente tempo que a gente não se vê. Um forte abraço.